A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, telespectador e rádio ouvinte. Estamos iniciando mais um programa Advocacia em Debate. Este programa ele vai até as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, que está prevista para novembro. Já houve, inclusive, a publicação do edital para registro das candidaturas. Este é um programa aberto, plural, democrático e vai ouvir as personalidades da advocacia, tanto da advocacia privada, como também da advocacia pública. Hoje, nós estamos aqui com Ana Caroline Monte Procópio. Ana Carolina Monte, que é procuradora do Estado, que faz advocacia pública. Este programa, Ana, só está sendo possível pelo patrocínio do Café São Brás. O melhor café do Brasil, a torra perfeita. É uma delícia, realmente. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aberto a sua agenda para proporcionar, né, esse debate com a advocacia e com a sociedade norte-riograndense. Ok? Ana, nós vamos exibir, a primeira coisa, você é o juramento do advogado. Ok? Mas antes de exibirmos, vamos primeiro abrir a palavra para você saudar os nossos telespectadores. Bom dia, ouvintes, telespectadores da PN Notícia, um canal tão querido, tão caro já aos militantes das boas causas, né? Como era o nosso saudoso Pinto Júnior. Obrigada, Evandro, pelo convite, obrigada por trazer aqui uma voz da advocacia pública também para participar desse debate realmente plural da construção da advocacia, das eleições aqui da OAB. Pinto Júnior é o nosso patrono, conviveu conosco e também com Ana Caroline Monte Procópio. Pinto Júnior foi uma das vítimas da pandemia do Covid-19. Mas vamos pedir à produção, ao nosso querido Itapuã, que coloque o juramento do advogado. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Monte, qual é o seu comentário em relação ao juramento do advogado? O juramento é perfeito no que ele traz de conteúdo. Ele traz cultura, traz direitos humanos, traz ética, além da necessária dedicação profissional. É tudo que se precisa, né? Num momento em que o direito, num momento só não, o direito sempre foi muito técnico, muito burocratizado e agora está muito mais. Trazer à tona, trazer à baila como juramento do advogado a defesa da cultura, da ética e dos direitos humanos é um lembrete atualíssimo e muito oportuno. Precisamos olhar, sim, para esses aspectos e não esquecer que a lei é só, não pensar que é só aquilo que está na lei, aplicação fria e positivista da lei, mas ter um olhar para a sociedade em que estamos inseridos, né? Ana Carolina Monte é natural de Natal, fez o curso de Direito em Brasília e
voltou para seu estado e aqui é procuradora do estado do Rio Grande do Norte. Ana Carolina, nós vamos agora lhe apresentar a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que foi revisada nessa legislatura, que contou com apoio técnico do ex-presidente da Ordem, Sérgio Freire, também. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre as duas Constituições. A Constituição Federal, agora, esse mês, está comemorando seus 33 anos. É sempre importante, no mês de outubro, nos lembrarmos da Constituição Federal, da forma como ela foi pensada, a circunstância em que ela foi gestada e o que tem acontecido com a Constituição ao longo desses 33 anos, né? A Constituição de 88 nasce num período de reação a toda a repressão e autoritarismo da ditadura militar. Então, depois de todo aquele longo período, no momento de redemocratização, é promulgada a Constituição com muita alegria, com muita pluralidade, com muita diversidade, a Constituição Cidadã, de que Ulisses Guimarães tanto se orgulhou. Ele foi praticamente o pai dessa Constituição, dessa nova Constituição. E ela veio cheia de boas intenções e de novas práticas, novas e democráticas práticas. Infelizmente, ao longo desses 33 anos, a Constituição Federal foi muito desfigurada. O intuito original, um intuito mais plural, um intuito mais inclusivo, foi sendo modificado em vários aspectos. Enfim, é preciso que a gente retome, não perca de vista o espírito original que norteou a Constituição de 1988, né? No que diz respeito principalmente aos direitos fundamentais, questões previdenciárias, enfim, direitos que são assegurados ao povo brasileiro que não podemos perder de vista nem deixar que sejam diminuídos, né? A Constituição do Estado também, em grande parte, segue muito a Constituição Federal, como tem que ser, né? De observância obrigatória, de simetria. É uma Constituição muito bem construída, uma Constituição também que se pauta por uma abertura democrática e plural. Tenho muito orgulho das duas cartas e muito tento e muito prezo no meu ofício profissional para que sejam cumpridas, para que sejam observadas a luta do operador do direito e a luta da advocacia pública, que é umbilicalmente ligada ao poder público, a questão estatal, é que essas cartas sejam cumpridas em seu espírito e em sua letra. Muito bem, Ana. Agora nós vamos exibir para você a sede da OAB na Candelária, em Natal. Você está vendo aí a fachada da Ordem. Aí, agora você vai ver o saguão, a entrada da Ordem. Você está vendo o auditório da Ordem dos Advogados. E você está vendo aí a livraria na Ordem, não da Ordem, mas na Ordem. Qual a importância da Ordem para a sociedade? A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muitíssimo importante. Eu vou falar um pouquinho de outro aspecto para falar sobre a Ordem especificamente. É preciso nos lembrarmos que a Constituição de 88 inova num desenho paralelo ao desenho da tripartição dos poderes, que quando cria as funções essenciais da justiça. Esse é um ponto que é muito pouco falado, inclusive no âmbito da advocacia pública pouco se fala nisso, mas se nós atentarmos bem, a Constituição estabelece os poderes da República, tradicionais, legislativo, executivo, judiciário, e traz num outro tópico, num outro ponto, não vinculados aos poderes habitualmente, as chamadas funções essenciais da justiça. Essa é uma inovação da Carta. Isso não é por acaso. Quais são as funções essenciais da justiça? O Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia. Essas quatro são as funções essenciais da justiça. Por que elas não estão ligadas? Por que essas funções não foram previstas no âmbito, no interior dos poderes tradicionais? Porque as funções essenciais da justiça, a rigor, não estão submetidas nem subordinadas a nenhum dos poderes. Elas não estão contidas no âmbito nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. São funções essenciais da justiça, como o próprio nome diz, mas o nome poderia até ser mais amplo. São funções essenciais à boa administração, à boa gestão pública. Por quê? É a partir dessas quatro funções públicas que o judiciário se move. O judiciário só pode agir por provocação. E ele é provocado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública e pela Advocacia. São essas quatro funções que trazem exatamente a função de um dos poderes que provocam. E não é só
o poder de iniciativa que é importante, não é só a titularidade de estar provocando o judiciário que diferencia essas questões, mas são as competências que lhes são atribuídas. Competência de fiscalização, de controle prévio, de controle de legalidade, enfim, de defesa da ordem democrática, da ordem social como um todo. É muito importante termos em mente essa questão das funções essenciais da justiça, que passa meio despercebida como uma coisa secundária, mas que não é. Se pensarmos bem, há a tripartição dos poderes, como sempre foi, como faz parte da nossa tradição liberal pós-Revolução Francesa, mas essas funções elas são colocadas num espaço à parte, em tópicos apartados dos poderes, porque elas não fazem parte dos poderes, nem estão submetidas a nenhum deles. E aí, a partir disso, eu trago a questão da OAB. Então, a OAB representa a classe dos advogados, que são os advogados, uma das funções essenciais da justiça. O único braço privado, né? Temos 3 entidades estatais, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, e a advocacia, que é o braço privado, que também é função essencial à justiça, que move todo esse arcabouço de controle de legalidade, de controle de aplicação das leis, que faz realmente acontecer a aplicação das leis no Brasil a partir do posicionamento do judiciário. Então, o papel da advocacia, agora falando da privada, é importantíssimo, é fundamental. E a OAB, como entidade mãe, que congrega, que agrega, que norteia, que conduz, de certa forma, a classe advocatícia no Brasil, é fundamental, não só dentro de uma perspectiva interna de carreiras, questão de prerrogativas, por exemplo, dos advogados, que também é fundamental, porque a garantia de prerrogativas dos advogados, a garantia de uma advocacia livre e que possa atuar sem amarras, é a garantia da própria ordem constitucional. O advogado tem que ter suas prerrogativas para bem defender o seu cliente, e isso em momentos de obscurecimento democrático e social é especialmente importante. E, para além disso, a OAB, por representar a voz dos advogados, dos operadores do direito, é fundamental quando se coloca na sociedade, quando coloca sua voz também em defesa desses totens do Estado de Direito. A legalidade, a constitucionalidade, a democracia, a livre fluência da ordem constitucional no seio do Estado. Isso não pode ser perdido. A OAB é uma voz importantíssima nesse contexto, nesse papel. Então, não podemos esquecer nunca que a OAB já esteve à frente de várias lutas fundamentais no Estado brasileiro e lutas também democráticas. Muito bem, Ana Carolina Procópio Monte Procópio. É muito nome. Ana, vamos perguntar a você agora, nós vamos exibir o Supremo Tribunal Federal. Está aí o Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo muito atacado. Eu gostaria que você desse sua visão da importância do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um órgão importantíssimo que dá a última palavra sobre o direito no Brasil, sobre as questões estritamente legais. Claro, todas as questões que vão ao Supremo são legais, são jurídicas, são constitucionais, mas também sob um ponto de vista de inserção na sociedade. Não se pode perder isso de vista. Às vezes o jurista tem um pouco esse conceito de que o direito se inicia e se encerra em si mesmo, como se fosse uma ciência tão desprovida de lastro com a sociedade, como se poderia falar, por exemplo, de uma ciência exata, que obedece a leis naturais. O direito não é assim. Por mais que nós reivindiquemos um status de ciência para nosso objeto de estudo e de atuação, o direito é uma ciência que está fundada na sociedade, nas ciências humanas, na vivência real de um povo e de uma cultura. O Supremo também profere suas decisões inseridos no meio e no momento do Estado em que do Estado brasileiro, e as outras cortes constitucionais também fazem isso. Eu defendo o Supremo, acho que o Supremo tem tido o papel que ele precisaria ter nesse momento de protagonismo. As instituições algumas instituições estão um pouco, talvez, confusas nesse momento. O Supremo tem feito um papel de guardião da Constituição, de guardião dos valores constitucionais. O Supremo tem lutado por manter a democracia viva e atentado para isso de uma maneira muito alerta, muito atenta, como tem se dado no Brasil nos momentos de maior atentado à democracia. Eu sou uma defensora do Supremo, embora reconheça também, não só agora, como em outros momentos, decisões que não são imunes a críticas, e nós temos todo o direito de discordar,
de criticar e de trocar ideias sobre isso, mas não de enfraquecer uma instituição que é um dos pilares da democracia do Estado. Isso não, isso é atentar contra a democracia. E bem, Ana, você que realiza advocacia de natureza pública e você, na sua fala sobre a importância da OAB, você adentrou em prerrogativas. Volta e meia, as prerrogativas da advocacia, elas são atacadas. Algumas chegam a dizer que são privilégios. Como você vê as prerrogativas para a advocacia pública? A questão das prerrogativas para a advocacia pública são fundamentais também, porque ao defender o Estado, muitas vezes há desde uma certa antipatia por parte dos contendores, das outras partes, como às vezes até alguns ataques pessoais, como sofrido recentemente por uma colega que partiu de um outro advogado, um advogado privado, que estava atuando no processo em que essa colega estava atuando como procuradora, e ele partiu para ataques de ofensas de baixo calão, palavras muito graves, muito ofensivas nos autos proferidos. Então, são coisas que nos surpreendem, que a gente não imagina, que é o estar no exercício da advocacia pública, na defesa do patrimônio público, na defesa do Estado, do ente público, que é de todos nós, é nosso, que um advogado vá sofrer de outro advogado, de outro colega, uma ofensa tão absurda e tão agressiva em si. Para nós é muito importante, porque sem a defesa das prerrogativas, a advocacia pública não pode ser livre para efetivamente defender o patrimônio público. Certo. Vamos colocar, Ana Carolina Monte, o que é a defesa da advocacia pública? Qual o papel das procuradorias gerais? Para isso, tanto para delimitar na advocacia, mas para conhecimento da sociedade. Então, vamos colocar isso. Essa é uma boa colocação, doutor Evandro, porque muitas pessoas não sabem o que é uma procuradoria. E, claro, é normal que a pessoa que é leiga, que não é da área do direito, não tenha muito conhecimento. São tantas instituições, né? Só procuradorias, tem tantas que recebem o nome de procuradoria, tem as procuradorias de autarquias, procuradorias do INSS, procuradorias dos entes estaduais, procuradoria de... Enfim, é difícil para o cidadão comum entender. Então, vamos explicar. O procurador público nada mais é do que o advogado público. Tem esse nome de procurador, é uma tradição antiga, mas o procurador é um advogado público. Como o advogado privado também é um procurador de seu constituinte, mas não se usa tanto essa palavra, né? A palavra procurador acabou ficando mais restrita ao âmbito público. Mas todo advogado é um procurador, sim. Nós somos apenas procuradores públicos. Defendemos o Estado. Há procuradores da União, do Estado, há procuradores dos municípios. Os procuradores do Estado têm que entrar na carreira por concurso público de provas e títulos, tem um período de 3 anos até terem efetividade no cargo, são submetidos à avaliação de desempenho para conquistarem a efetividade. Então, somos todos concursados. Isso é um mandamento constitucional e em muitos estados já era assim mesmo antes da Constituição de 88. Nós defendemos o Estado. O que significa defender o Estado? As ações, eu estou falando agora assim, para os leigos de uma maneira bem, né, para que outras pessoas entendam. As ações que qualquer pessoa move contra o Estado, por exemplo, indenizações, ações de reparação de danos, ações também dos servidores públicos estaduais que entendem ter direitos que não estão sendo eventualmente observados pela administração. Todas essas questões são defendidas por nós. Tem também a questão tributária. O Estado também atua, a Procuradoria atua muito fortemente nas questões tributárias, questões que envolvem os tributos estaduais. Os principais são o IPVA e o ICMS. E se há algum conflito, principalmente no ICMS, que são, né, tem a questão da substituição tributária, tem questões mais complexas, então as ações judiciais que são movidas sobre esse assunto também são defendidas por nós. Tem um aspecto muito importante da atuação das procuradorias públicas, que é a sua atuação consultiva. E aí é uma atuação eminentemente de controle de legalidade prévio. Nos contratos, todos os contratos, compras e licitações que serão feitos pela administração, todos esses contratos têm que passar pela Procuradoria, que vai analisar se aquela licitação está em conformidade com a lei, se pode ser feita daquela maneira.
é preciso deixar claro que esse exame feito pela Procuradoria, ele se limita aos aspectos de legalidade. Não entra nos critérios de oportunidade, de conveniência, porque esses pertencem ao gestor público. Quem vai decidir se vai fazer uma licitação para a compra de algum equipamento para algum hospital é o gestor público, dentro, claro, de suas necessidades, seu conhecimento técnico de sua área. O que a Procuradoria faz é examinar essa modalidade está certa, essa licitação está sendo feita de maneira correta, é assim que se faz, e dá um parecer prévio. Com isso, controla a legalidade e permite que as ações da administração pública sejam feitas de maneira correta, como tem que ser. Como os gestores, evidentemente, não têm a formação jurídica, não se exige deles que tenha, a Procuradoria faz esse trabalho de controle prévio e de atuação, que a gente chama de repressiva, que é quando a lide já está feita e quando a questão já vai ao judiciário, já há uma briga, digamos assim, judicial, e nós fazemos a defesa. Basicamente, assim, grosso modo, é essa a nossa atuação. Muito bem. Também há uma confusão, e era bom que você explicasse um pouquinho, que a Procuradoria, ela defende os interesses de Estado e, diferentemente dos interesses de governo. Bem, que tem muitas ações que são decididas pelo gestor do Estado. Então, eu gostaria que você colocasse isso para dirimir essas questões, retirar as dúvidas do nosso telespectador. Essa é uma questão sempre recorrente, né? Uma questão que sempre emerge e uma crítica, assim, que às vezes nós ouvimos, até de colegas de profissão, da advocacia, no sentido de que nós defendemos os governos. Então, vamos explicar isso bem direitinho. O procurador de Estado é uma carreira estável e nós defendemos o Estado. O que é o Estado? O Estado é a pessoa pública, é a pessoa jurídica de direito público, que tem características evidentemente diferentes das demais pessoas jurídicas, porque a pessoa jurídica de direito público, um ente federativo, representa os interesses de todos nós, meu, do Evandro e de vocês que estão assistindo também. A defesa do Estado é a defesa de nossa qualidade de vida, da nossa vida em legalidade, da nossa vida segundo os ditames legais e constitucionais, da nossa qualidade de vida também. Defender o Estado, eu considero uma honra, eu tenho muito orgulho da minha profissão e eu gosto muito do que eu faço, porque é uma atuação de olho no coletivo, de olho no social, de olho na sociedade na qual estamos inseridos e que defendemos. O Estado é isso, o Estado é res pública, é a coisa pública. Então, nós defendemos a coisa pública sob esse viés de olhar para a pluralidade. Não somos defensores de governos, de nenhum governo. Eu sou procuradora do Estado há quase 25 anos e nunca me senti defensora de algum governo, de alguma gestão. O que não quer dizer que a gente não tenha o compromisso de defender as políticas públicas eleitas por aquele governo. Então, vamos explicar isso para que não restem dúvidas. O governante eleito, seja ele quem for, seja ele de que bandeira ideológica venha, seja quem for o governante, ele vem com um programa de governo e com propostas do que vai fazer que foram acolhidas pela população que nele votou. Portanto, o governante entra com a chancela legal, aquele programa de governo apresentado e aquelas ideias. Sejam ideias mais liberalizantes, sejam ideias mais, enfim, mais democratizantes ou mais afeitas ao comunitário, mas aquele pacote de ideias e aquele gestor é eleito. Muito bem, esse gestor vai desenvolver políticas públicas. E são essas políticas públicas que foram escolhidas pela população daquele Estado. Então, os procuradores de Estado defendem a aplicação das políticas públicas, como eu disse antes, no seu critério de legalidade. O que a gente faz é o controle de legalidade e se houver algum ataque judicial, por exemplo, alguma ação que conteste, nós vamos defender a execução daquele programa, evidentemente pautado na legalidade. O que não quer dizer que nós entremos na ideia, na idealização, na formulação dessas políticas públicas. Essa é uma questão do gestor. Essa é uma questão do gestor que foi eleito para isso, que foi escolhido pela sociedade para implementar aquelas ideias naquele período, naquele mandato, e essas ideias não nos cabe questionar, nem perguntar absolutamente nada sobre elas. Defenderemos a constitucionalidade das políticas públicas eleitas por determinado governo, porque esse governo foi eleito pela população. O advogado do Estado é o advogado, em última análise, da população do Estado. Então, é nisso que consiste a nossa atuação.
Muito bem. Ana Carolina, vamos também colocar aqui uma questão dos bens públicos, que a defesa dos bens públicos. O bem público é o capital histórico que uma sociedade consegue formular. Constrói dentro de todo um processo. E muitas vezes esses bens públicos são dados em garantia. Como é que o procurador deve se posicionar em relação a isso? Bom, como cidadão, nós temos uma posição, às vezes, e como procurador, precisamos ter outra. A questão daquela velha discussão trazida por Kant do uso público e do uso privado da razão. Como procuradora, a questão de dar os bens em garantia é legal, encontra amparo na legalidade, embora seja questionável se isso seria bom para o Estado. Mas aí essa questão do se seria bom ou não, eu entendo que se trata de uma análise subjetiva, de uma análise que entraria na formulação daquilo que seria a decisão do gestor. Se eu analisasse essa questão, eu estaria analisando como cidadã e não como procuradora. Como procuradora, se o Estado entende que a política pública se impõe para fazer alguma determinada ação, e se essa ação implica em dar em garantia algum bem estadual, e se o Estado for responsável de fazer essa ação, tendo em vista que irá adimplir aquilo, e que essa garantia é realmente só uma exigência contratual, uma questão de formalidade, mas que aquele contrato será adimplido e que esses bens não serão perdidos, está no seu exercício do poder discricionário de fazer essa escolha. Muito bem. A advocacia pública ela exige muito dos seus procuradores e da própria organização da Procuradoria, porque o Estado ele está presente em muitas atividades, e principalmente na área dos recursos humanos. As demandas, ações são inúmeras. São. Realmente são. Como é que a Procuradoria, qual o porte de processos que um procurador, por mês, digamos assim, pratica ações? Eu gostaria de colocar isso porque o serviço público ultimamente vem sendo muito penalizado e o servidor público parece que virou o vilão dessa história toda. Então, para se ter uma noção disso, né, ou seja, ser procurador do Estado não é só emitir pareceres, mas também tem o litigioso, tem que fazer todas as peças, contestações, recursos. Então, qual é a demanda que tem um procurador de Estado? Você. Doutor Evandro, essa é uma questão realmente importante para nós. Por quê? O nosso quadro está defasado. Veja bem, só para a gente ter uma ideia de como está a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte hoje. Em 2002, foi promulgada a lei que nos rege atualmente, a Lei 240, 2002. Naquele momento, foi previsto um quadro de 70 procuradores. 2002 vai fazer 20 anos, pertinho de fazer 20 anos. Naquele momento não tínhamos a virtualização, não tinha PJE, não tinha todo esse arcabouço, não tinha muitas e muitas e muitas das varas que tem hoje. Os juizados não tinha ainda no número que tem hoje. Varas federais só existiam em Natal, varas do trabalho também eram muito menos numerosas. Enfim, naquele momento previu-se uma carreira com 70 procuradores. Nós nunca conseguimos ter 70 procuradores. Hoje, quase 20 anos depois, nós temos 62 procuradores na ativa. Não estamos conseguindo fazer concurso público por causa da questão dos limites de despesa. Dos limites, da lei de responsabilidade fiscal. E a sobrecarga está absurda, está avassaladora. Para o senhor ter uma ideia, tem procuradores, o número de processos varia muito por setor, que são demandas diferentes, né? Tem procuradores do setor da contadoria judicial que examinam os cálculos das ações judiciais que estão em curso e que depois que o Estado perde aquilo que é devido tem que ser calculado. Tem procuradores que chegam a receber 1.500 processos por mês. 1.500 processos por mês? Tem essa distribuição é publicada no Diário Oficial, então
Se alguém se der o trabalho de contar, vai ver que é muito avassalador. Tem o setor do contencioso, que é o contencioso geral, que aí está mais focado na defesa, na contestação das peças, é o primeiro momento. Depois, quando as peças estão em grau de recurso, vão para o núcleo recursal, que era onde estava antes de estar onde estou agora, que faz os recursos para os tribunais superiores. Então, o núcleo recursal se encarrega de pegar os acórdãos dos tribunais, TJ, TRT, TRF, e ver se cabe ou não uma admissão para os tribunais superiores. Também é uma demanda de uns 300 processos por mês, porque aí o filtro é menor e a complexidade é maior. Enfim, o número de distribuição é enorme, é avassalador, é muito difícil. A gente não tem uma estrutura ainda, por essa impossibilidade de fazer concurso, a gente também não tem uma estrutura de pessoal que dê conta completamente da assistência, de forma que a gente trabalha muitas vezes no sacrifício pessoal, a gente trabalha nas férias, a gente trabalha à noite, a gente trabalha fim de semana, a gente participa de muitas reuniões, enfim, é um trabalho bem puxado, bem puxado. Agora, é muito bom de fazer, eu realmente gosto muito do que faço, mas não é fácil, não é leve, não, é pesado. Certo. Ana Carolina Monte, nós estamos nos avizinhando das eleições da Ordem. Eu gostaria que você, como advogada pública, colocasse qual a OAB que você gostaria que fosse bom para a sociedade. Qual é a sua visão? A OAB, como eu falei antes, tem um papel muito importante e um papel que é inserido na sociedade em que ela está e no momento histórico e circunstancial em que ela está. Não podemos esquecer nunca de olhar para isso, né? E a OAB, acho que não tem se esquecido ao longo da sua história de se colocar ativamente nos momentos em que vive com a altivez necessária, com a voz necessária. Então, a OAB que eu acho que seria necessário, a OAB que eu desejo, é uma OAB altiva, que tenha voz, que enfrente os desmandos, que denuncie os momentos de opacidade democrática, os momentos de fraqueza das instituições, qualquer que seja ela, enfim, que tenha coragem de se colocar como uma defensora da legalidade, que é, em última instância, também defensora do Estado democrático de direito, e que tenha coragem de falar, realmente, de se colocar diante do quadro que nós vivemos, com questões muito graves no âmbito social, no âmbito de gênero, de violência, no âmbito ambiental. Todas essas questões são relevantíssimas para a sociedade. Aliás, por falar em ambiental, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu, agora recentemente, que o direito ao meio ambiente saudável é um direito humano. Então, todas essas questões, tudo aquilo que é humano nos importa e tudo aquilo, portanto, que se refere ao humano, para nós também é um direito a ser defendido. E para a OAB, principalmente, né? Porque nós temos os nossos limites de atuação estatal, a OAB tem todo esse universo de advocacia. Também acho que seria necessária uma OAB muito voltada para a formação do advogado. Por que isso? Porque a questão do ensino jurídico hoje é um tema fundamental para qualquer operador do direito, no sentido de que está havendo um encaminhamento para a técnica e se perdendo de vista uma formação mais sólida do ponto de vista humanístico, do ponto de vista filosófico e sociológico. Sei que as pessoas acham que isso não serve para nada, mas isso é absolutamente basilar, né? Para quem opera com direito e o direito opera com o humano, não podemos perder de vista toda uma base humanística que tem que ter. E os cursos de direito têm se tornado técnicos demais e deixando, estou falando de uma maneira geral, não estou fazendo menção a nenhuma instituição em particular, estou falando de uma maneira geral no âmbito nacional. E deixando de lado um pouco essa formação de valores, formação humanística, esse conhecimento mais amplo da sociedade, que eu considero fundamental para o jurista. Então, entrar nessa seara da discussão sobre a formação jurídica também considero fundamental. Uma última pergunta, Ana Carolina, sobre a questão da paridade na Ordem dos Advogados, que inclusive tem a propositura de mudança do nome da Ordem dos Advogados para a Ordem da Advocacia. Qual é o seu posicionamento? Eu acho importantíssimo. Acho que a questão do machismo faz parte da história do Brasil de maneira terrível, deletéria e muito ruim. E o idioma português é um idioma masculino, porque toda palavra genérica em português se fala como masculino. E aí você fala o nome da ordem, todas as ordens são assim, a ordem dos engenheiros, a ordem dos médicos, tudo no Brasil era masculino. O idioma português é assim, né? Inclui como gênero coletivo o masculino.
não um gênero neutro ou feminino. Não seria, né? Acho muito, muito propício. Acho que a mudança de um nome, assim, é algo simbólico. A pessoa vai dizer, não faz diferença. Faz diferença. O simbolismo faz diferença. As coisas têm força pelo que elas simbolizam, pelo que elas comunicam, sim. Eu aprovo isso, aprovo a paridade. Hoje as mulheres já são maioria na advocacia. Na magistratura, não sei se são, mas se não são, está bem perto de 50%. Eu li recentemente sobre isso. A presença das mulheres no mundo jurídico é muito expressiva, na base. Quando vai chegando aos tribunais e aos tribunais superiores, passa a ser uma raridade, uma exceção, coisa que merece manchete. Ninguém coloca na manchete de jornal que tal pessoa foi indicado, foi nomeado ministro do STJ ou do Supremo. Mas quando é a mulher foi indicada. Por que uma exceção? Porque é algo que chama atenção? Não deveria ser. Até porque a nossa presença, em termos numéricos, hoje é maior até na advocacia, a presença feminina. Então, temos que trazer essa discussão, sim, até porque o machismo e a misoginia, atualmente, de uns anos para cá, principalmente, tem recrudescido no Brasil de uma forma assustadora, que o diga o número de feminicídios, né? Portanto, acho a iniciativa muito bem-vinda e concordo com ela. Muito obrigado, Ana Carolina Monte Procópio. Ana Carolina Monte, procuradora do Estado, faz advocacia pública no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença na Advocacia em Debate. Muito obrigada, doutor Evandro. Obrigada a quem está nos ouvindo. E é um prazer e uma honra falar sobre esses temas tão caros à nossa sociedade, ao nosso momento. E falar da advocacia pública, uma carreira tão querida, tão bacana, tão importante. Obrigada por nos ouvir. Até a próxima. Muito bem, Ana Procópio. Ana Carolina Monte Procópio. E obrigado também ao nosso patrocinador, o Café São Brás, que tem a torra perfeita. E a você, ouvinte, que nos dá esta audiência. Muito obrigado a todos e até um próximo programa. São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.